Ora, bem-vindos. Vamos hoje fazer aqui um teste de autonomia ao nosso Tesla Model 3 Long Range. Vamos até Lisboa, portanto vamos de Viseu a Lisboa, vamos fazer tudo em autoestrada, A25 e depois a A1, e portanto vamos sempre a uma velocidade 115, 120, como é normal, e vamos ver quantos quilómetros ele faz. Ele neste momento está à carga e está com 97% da carga, e podemos ver aqui, cerca de 494 km, 495 agora, quilómetros de autonomia. Nós já programámos aqui a viagem e, portanto, temos toda a viagem aqui programada no GPS do carro. Ele manda-nos parar 15 minutinhos em Fátima para carregar e para chegar lá com 20%. Nós vamos devagar, como já disse, entre 115 e a 120, para ver se conseguimos fazer toda a viagem sem ser necessário parar para carregar no Supercharger de Fátima. Vamos ver. Acho que sim. Vamos pôr a zero o computador de bordo. Portanto, vamos aqui ao computador de bordo. E nas viagens vamos pôr aqui o trip A a zero. E vamos ver quanto vamos gastar nesta nossa viagem. Ora, já deixámos a A25, já estamos na A1 e continuamos a ter aqui uma paragem programada em Fátima. O computador continua-nos a marcar aqui uma paragem de 10 minutos em Fátima, eram 15, passou a 10. Mas eu continuo a acreditar que se não quisermos chegar à Tesla com 20%, mas possamos chegar com menos, que vamos conseguir facilmente, sem parar em Fátima, fazer essa viagem. Vamos na mesma. Vamos aqui entre 115 e 120, estamos aqui com 91 km de percorridos e um consumo médio de 146, o que me parece muito bem para estas velocidades que estamos a praticar. 115 e 120 parece-me um consumo muito interessante. Ora bem, já alterámos aqui o nosso programa de viagem e pusemos direto sem passar por o Supercharger de Fátima. E estamos com 6% de autonomia à chegada à Tesla, o que é bastante bom, e eu estava na disposição de arriscar até mesmo para o efeito do vídeo. Portanto, saímos com 97%, chegamos com 7% agora. Boa! Sim, tínhamos gasto 90% para fazer estes 300 e tal quilómetros. No entanto, isto a idade já não perdoa, e é o que eu digo várias vezes, não custa nada parar para fazer um xixizinho e tomar um café. Café já tomei, não sei se me entendem. Portanto, eu vou parar em Fátima, já que tenho que parar, paro em Fátima e vou carregar qualquer coisinha, mas vamos ter em consideração uma coisa: vamos gravar quando estivermos lá a percentagem com que chegamos a Fátima, vamos gravar a percentagem com que saímos de Fátima e vamos descontar isso ao gasto que temos no carro. Neste momento vamos com 157 watts por quilómetro para a distância que já percorremos de 135 km. Vamos ver como é que isto fica no final. Já estamos aqui com 8% à chegada, abaixou agora para 7, mas anda entre os 7 e os 8, anda a saltar entre os 7 e os 8. Portanto, o que nós vamos fazer é, como pretendemos parar, temos que adicionar essa paragem. Portanto, vamos aqui cancelar, vamos voltar a pôr o que queremos, que é a Tesla, e a ver se ele nos detecta ali Fátima. Ok, ele, como carro inteligente, diz-me assim: não precisas parar em Fátima, podes seguir direto, chegas lá, agora com 4, diz ele, mas não, isto vai aumentar para 7 ou para 8. Portanto, vamos ter que meter mesmo manualmente aqui o carregador. Selecionamos aqui os carregadores. Este 8 significa que estão 8 disponíveis e vamos incluir na viagem o carregamento, ou seja, nós não paramos ali, incluímos-lo na viagem. Com esta versão do MCU já conseguimos fazer essas paragens. E o que é que aparece aqui? Pré-condicionamento da bateria para carregamento rápido, que é isto que nós pretendemos, é carregar a bateria, mas carregá-la da maneira mais otimizada possível. Ficou o truque. E estamos a chegar a Fátima, então. Estamos com 42%, ele diz-nos que vamos chegar ao carregador com 41%, é já aqui ao lado. Vamos então fazer o que temos a fazer e quando voltarmos vamos ver quanto é que ele carregou. Como vimos, ele não precisava de carregar. Tudo bem, vamos carregar aqui 10, 12%, 15%. Também não é muito relevante. E
vamos depois descontar à chegada a Lisboa, a Belas, o valor que carregamos aqui como é lógico. E aqui estamos. 15 minutos, mal deu tempo para ir à casa de banho e tomar um cafezinho e já estamos com 73%, portanto vamos embora. Temos mais do que bateria para chegar, temos que nos lembrar que chegámos aqui com 41, saímos com 73, temos que tirar os 32% à chegada. Ele diz-nos à chegada que chegamos com 41, portanto menos 32, chegaríamos com 9. Ora, aí está, era os 7, 8, 9, que estávamos a falar há pouco. Vamos lá continuar a viagem então. E estamos a chegar. Faltam 1,5 km, mais ou menos, para o nosso destino, que é o Service Center da Tesla. Estamos com 38%, portanto iremos chegar com 38 ou 37, como diz o carro. Perdemos aqui um bocadinho mais, também apanhámos mau tempo. Tivemos que vir sempre com o desembaciador dos vidros ligado. Isso acabou por gastar, se calhar, um bocadinho mais de bateria. À saída de Fátima estávamos com 41 previstos. Acabámos por chegar cá com 37. Significa isto que carregámos 32 em Fátima, portanto chegaríamos cá com 5. Teríamos saído com 97, chegado com 5. Parece-me bom para a quantidade de quilómetros que fizemos. Nós ao todo, vamos aqui ao trip A, que tínhamos posto a 0, vamos com 338 km, portanto faríamos 340 km sempre a 120, exceto nestes acessos, como é lógico, mas foi pouco. Foram 320 km pelo menos em autoestrada, sempre a 120 e com ar-condicionado ligado, sem grandes preocupações de virmos a poupar, cruise control adaptativo a 120 e sempre que ele podia ir a 120 nós fomos. Não passámos os 120, pontualmente uma ultrapassagem passámos os 120, mas raro, de resto foi quase sempre toda a viagem a 120 e nunca abaixo dos 115. Portanto, porque sei e demos conta, fomos ultrapassados por inúmeros carros e ultrapassámos poucos ou nenhum. Portanto, é a velocidade a que as pessoas andam, portanto, não interessa fazer testes a 100 km/h ou a 90 para depois poder vir dizer que os carros têm grande autonomia. Não, interessa é a realidade, aquilo que nós fazemos. E o que fazemos é isto, é 115, 120 e andamos. E se precisarmos ligar o ar-condicionado, ligamos. Se precisarmos ligar os estofos, aquecer os estofos, aquecemos, sem estarmos muito preocupados se vamos gastar ou não. É isto que as pessoas querem saber, quantos quilómetros é que o carro faz nestas condições. Espero que o vídeo seja elucidativo, que vos consiga tirar algumas dúvidas na hora de adquirir um veículo elétrico. E pronto, e bem-vindos aqui à Tesla, ao Service Center da Tesla, em Belas. E ficamos por aqui. Até à próxima.